pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Martins, uma confeiteira que trabalha em casa e que é especialista em macarrons. E hoje eu quero te contar por que eu decidi ser especialista em macarrons. A partir do momento, que eu percebi que eu precisava ter uma estratégia para ter sucesso na confeitaria, eu parei para pensar, alinhei os meus objetivos com o que a confeitaria me oferecia e eu cheguei nessa conclusão e hoje eu vou te contar tudo sobre isso. Já te convido para se inscrever aqui no canal, toda semana tem vídeo novo e sempre para te ajudar a ter uma confeitaria lucrativa aí na sua casa, que é o que eu tenho. Então, para quem já me conhece, sabe que quando eu comecei na confeitaria, eu não tinha plano, eu simplesmente fui começando, fazendo, vendendo, sem parar para analisar nada, sem ter um plano, as coisas foram acontecendo. E eu fazia de tudo, gente. Eu fazia bolo, brigadeiro, pão de mel, trufa, pirulito de chocolate, personalizado de pasta americana, cupcake, pop cake, tudo. Fazia de tudo um pouco, E aí, isso me trazia um grande desafio, que na época eu não parava para olhar. Mas eu estava concorrendo com todo mundo. Não sei se você conhece o termo commodity, Commodity é uma coisa que, por ser todas iguais, você vai pelo preço. Por exemplo, gasolina. Gasolina, a maioria das vezes é tudo igual, A não ser aquela batizada, mas em tese tudo igual. Então eu vou aonde estiver mais barato, porque é o mesmo produto. Quando a gente trabalha sem diferenciação, a gente acaba caindo nisso, de commodity. E eu estava nessa fase, eu era uma commodity. Então eu tinha bolo, brigadeiro, doce, tudo que eu podia fazer ali para uma festa, mas eu não era lembrada como especialista em nada. Então eu era uma commodity. E o que acontece quando a gente trabalha assim? Tem um pouco de cada doce, faz de tudo um pouco. A gente não é a primeira opção na mente do nosso cliente. E a gente acaba ficando ali num espaço onde a gente está brigando por preço ou porque é a última opção para o cliente. Ele, esqueci de encomendar os brigadeiros. Mas eu sei que a Thaís pega encomenda de última hora, vou lá. Será que a Thaís faz tal doce? Vou lá. Então a gente acaba ficando nesse lugar. E eu não queria mais estar nesse lugar. Eu queria que o cliente pensasse em mim e comprasse de mim pelo meu trabalho. E não porque era o mais barato. Eu não queria mais ficar nessa guerra de preços, nessa guerra de atenção, nessa guerra de ficar, nossa, tudo que lança de novidade eu tenho que fazer, porque senão eu vou perder meu cliente. Isso estava me fazendo mal, sabe? Não estava legal para mim. Então foi onde eu parei e pensei. E eu já tinha visto macarrons, Quem é da confeitaria acaba vendo. Eu vi, achava lindo, me apaixonei, que doce lindo, Aí eu comecei a pesquisar receitas, eu falava, nossa, mas só isso de ingredientes não deve ser tão difícil assim. Coitada de mim. Doce ilusão, Mas eu era uma paixão platônica, eu não tinha tido contato com eles ainda, só ficava admirando de longe e seguia a minha vida. E aí eu decidi sim que eu ia fazer macarrons. Gente, quando eu decido uma coisa, é muito difícil tirar da minha cabeça, viu? Decidi que eu ia fazer macarrons. E para minha surpresa, peguei uma receita da internet e fiz, e na primeira vez deu quase certo, sabe? Eu perdi alguns, mas consegui fazer, cresceu o pezinho, e eu falei, gente, imagina, isso daqui, estão falando que é tudo isso, até parece, imagina, fiz. Gente, eu digo que foi a pior coisa que aconteceu, eu ter quase acertado ali na primeira, porque me trouxe uma certa arrogância ali, E eu comecei a vender. E a primeira venda que eu fiz de macarrão foi para uma assessora de festa que já era minha cliente para doces personalizados. E ela pediu para o marido dela. E ela me pediu, olha só, macarrão preto, branco e vermelho, porque era o aniversário do marido dela do tema do time do São Paulo. E eu lindamente falei, tudo bem, vamos fazer. Sem noção total, Totalmente sem noção. E o que aconteceu foi um fracasso total. Gente, foram quilos e quilos de farinha de amêndoas. E eu não consegui entregar.
e eu perdi essa cliente com certeza, né? Mas ficou o aprendizado. E foi ali que eu vi, porque, gente, foi eu falar que ia fazer macarrons, surgiram os clientes. Então, naquele momento me acendeu 2 alertas, né? Um, que existia a oportunidade, sim, e 2, que eu precisava estudar e me especializar. E foi isso que eu fiz, né? Já contei algumas vezes que eu fiz muitos cursos com pessoas até na época que eram as mais famosas que faziam macarrons, e foi muito triste porque eu não tinha suporte nenhum, simplesmente era assim, a gente tinha que mandar um e-mail com a dúvida, e eu lembro de uma dúvida específica que eu mandei o e-mail, e depois de uma semana, na verdade foi assim, eu fiz o macarrão e eu tirava do forno e ele parecia que estava perfeito. E na hora que eu tocava nele, a casquinha tão frágil que afundava. Eu lembro nitidamente disso. E aí eu não sabia, eu não entendi. Hoje, claramente, eu sei o que aconteceu, mas na época eu não sabia. E eu mandei o e-mail perguntando. Claro que era uma encomenda que eu perdi também, não atendi o cliente, né? Diga-se de passagem. Mas eu mandei o e-mail e a pessoa me respondeu: não sei. Será que a sua farinha estava muito fina? Gente, aquilo para mim foi mortificante, né? Porque eu não tinha a quem recorrer. E fui fazendo teste e tal e consegui, gente, glória a Deus, fazer meus macarrons maravilhosos, né? Depois de muito esforço, muito estudo, muito teste, que até consegui ganhar o programa Que Seja Doce fazendo macarrons. Então essa foi minha trajetória aí nos macarrons. Inclusive, se você quiser aprender a fazer macarrons comigo, o maravilhoso mundo dos macarrons está sempre de portas abertas, e eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. E aí, o que eu percebi depois que eu comecei a fazer macarrons, porque como eu disse lá no meu começo, eu não tinha essa visão estratégica, né? Mas eu fui percebendo conforme eu fui fazendo, e hoje eu quero continuar sendo especialista em macarrons por esses fatores que eu vou te falar agora. E o último, para mim, é o mais importante. O primeiro é a diferenciação. Fazer macarrons é um doce que é sofisticado, exclusivo. Já existe mesmo essa ideia no mercado de que fazer macarrons é difícil, que é um doce caro. Então, me trouxe essa visão também para o meu trabalho, porque sendo especialista em macarrons, eu trago para mim essa diferenciação. Uma confeiteira que faz macarrons, sim, traz diferenciação. Além de diferenciação, fazer macarrons também me traz valorização. Não é qualquer confeiteira que faz macarrons. Inclusive, já aproveito para dizer, só faz macarrons aquela que não desiste. Tá bom? Deixa essa frase aqui para você pensar. E por que o macarrão traz valorização? Como eu já comentei, né? Já existe no senso comum que o macarrão é um doce caro. E os seus clientes estão dispostos a pagar mais caro para ter esse doce perfeito no evento deles, tá? Então, desde que você trabalhe com excelência, não vai faltar clientes que realmente paguem o preço que vale ter o seu macarrão na festa dele. Outro motivo que me faz querer continuar sendo especialista em macarrons é a paixão e realização profissional. Eu me sinto realizada por fazer macarrons. Até hoje eu fico olhando ali no forno eles crescerem o pezinho. E é muito gostoso de ver, é apaixonante. Você vê que o que nasce ali das suas mãos, aquele doce perfeito. Então é uma realização profissional, pessoal e uma paixão pelos macarrons. E além disso, né, temos agora um item muito importante: produtividade e lucratividade. Eu consigo fazer muitos macarrons por dia, tá? Porque eu falo, gente, que o macarrão pode ter os seus caminhos aí até você dominar a técnica. Mas depois que você domina a técnica, pensa, gente, ele sai do forno pronto, só você rechear e deixar ali na geladeira maturando e depois entregar para o seu cliente. Então, é o tipo de produção que eu gosto, tá? É por isso também que eu me especializei no mercado de casamentos. Depois vou fazer um vídeo sobre isso também, porque não requer tanta personalização. Eles querem o macarrão clássico, né? São vários fatores que vão fazendo a gente fazer nossas escolhas. E trabalhar com macarrons me traz também essa produtividade e lucratividade. Então, eu consigo trabalhar menos horas e ter um lucro mais alto, pelo valor agregado que o macarrão tem em si. Para você ter uma ideia, hoje em dia,
janeiro de 2025, eu gasto em média R$1,15 de custo para cada macarrão, tá? Isso eu faço a precificação do meu recheio mais caro, que é o de frutas vermelhas e o de pistache, R$1,15 por unidade. E eu vendo cada um no mínimo R$6,50. E é um preço bem competitivo. Tem macarrons mais caros e mais baratos no mercado. O meu posicionamento é de R$6,50. Então, olha só essa margem de lucro, né? Por isso que eu falo, produtividade e lucratividade. Outro ponto importante que me fez decidir ser especialista em macarrons. Eu vendo o ano todo, independente do público que eu escolhi atender, né? Se for para casamentos, tem o ano todo. Se for para festa infantil, personalizados, tem o ano todo. Fora esse meu público-alvo, eu tenho as datas comemorativas, eu tenho presentes, eu tenho sobremesas, eu posso trabalhar com pronta entrega, com delivery. O macarrão é multifacetado e a gente sabendo trabalhar a parte estratégica do nosso negócio, a gente vai vender macarrons o ano inteiro. Não tem sazonalidade. Gente, só tem vantagens em se trabalhar com macarrons. E o último ponto que eu quero falar para vocês, e para mim é o mais importante, trabalhar com macarrons me deixa com finais de semana livres para poder aproveitar minha família. O macarrão te obriga a ter antecedência para produzir os macarrons, porque depois que você assa e recheia, ele tem que ir para a geladeira para o período de maturação de 24 horas. É um processo obrigatório para a qualidade do macarrão. E isso faz toda a diferença na sua produção. Então, eu sei que se eu tenho uma encomenda para sábado, obrigatoriamente na sexta ele tem que estar pronto. Então, isso para mim é o ponto mais importante que o macarrão me trouxe, a liberdade de tempo, mesmo trabalhando com confeitaria. Então, gente, escolher ser especialista de macarrons foi a decisão mais importante que eu tomei na minha confeitaria. Eles me trouxeram mais do que lucro, que também é importante, né? Me trouxeram reconhecimento, propósito, me ajudou a ter o meu prêmio ali no programa Que Seja Doce, que é um marco na minha vida, e me trazem essa paz e liberdade na minha produção. Se você também tem vontade de começar a fazer macarrons e tem alguma dúvida que eu puder te ajudar, comenta aqui pra mim, que eu puder, com certeza eu vou te ajudar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo!